Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora com nossos destaques do Jornal desta quarta. O Comitê de Política Monetária do Banco Central está reunido e deve iniciar cortes nos juros básicos da economia brasileira. A decisão será anunciada ainda hoje, no início da noite. Balança comercial registra superávit de mais de 9 bilhões em julho. Prazo para sacar dinheiro esquecido do PIS/PASEP está acabando. Termina dia 5 de agosto, próximo sábado. O Papa Francisco já está em Portugal para a Jornada Mundial da Juventude, que acontece em Lisboa. A venda de remédios para asma, uma das doenças crônicas mais comuns do mundo, disparou no Brasil. Estão abertas as inscrições para o Rally das Agroindústrias. E ainda você vai conhecer a história do seu José, um motorista de aplicativo que decidiu conectar pessoas. E assim surgiu no carro dele, que já estamos chamando de Mural do Bem. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O preço do almoço por quilo disparou 38%. Os números são do Procon de São Paulo, que acrescenta. Este aumento mais expressivo no preço está diretamente relacionado às altas mais fortes nos preços do gás e também de muitos itens alimentícios. No corre-corre do paulistano, não bastam as dificuldades no deslocamento pelo trânsito, nem um aperto para embarcar num ônibus ou metrô, nem sequer a correria para no mesmo dia se deslocar a tantos locais tão distantes. Para o paulistano, até aquela paradinha rápida para o almoço ficou mais cara. Para quem está acostumado a aproveitar o cardápio muitas vezes generoso dos restaurantes self-service, manter essa rotina ficou bem mais pesado no orçamento. A alta chegou a 38%, de acordo com o levantamento feito pelo Procon de São Paulo. É um aumento que está acima do avanço de vários índices de preços utilizados pelos especialistas em economia no país. Para você ter uma ideia, em junho agora deste ano, o preço médio do quilo por refeição em São Paulo estava R$ 79,47, 38% acima do preço verificado em janeiro de 2020, quando teve início essa avaliação de preços realizada pelo Procon. No mesmo período, a alta do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ficou bem abaixo disso, em 26,36%. Numa comparação do almoço a quilo no período de 12 meses, a alta chegou a 10,71%. Se o quilo nos self-services, em média, estava em R$ 71,91 em junho do ano passado, fechou, como já destacamos, em R$ 79,47 agora, em junho deste ano. No Procon em São Paulo, uma das explicações para esta alta foi justamente a retomada do movimento de clientes após um longo período de restrições que foram impostas nos momentos mais duros da pandemia. O aumento também considerável nos preços da energia elétrica, do gás e dos próprios alimentos estão diretamente ligados ao avanço no preço cobrado lá na ponta dessa cadeia aos clientes dos restaurantes. O mesmo relatório também observou o preço fixo cobrado em algumas refeições para os chamados bufês livres. Neste caso, o valor médio dessas refeições na capital paulista ficou em R$ 50,78. Já o preço do PF, o prato feito, ficou mais em conta. Em média, vendido a R$ 30,69 em São Paulo. E você aí de casa, qual vai ser a sua alternativa de almoço para amanhã? Vai encarar o restaurante aquilo? Prefere o buffet livre? Ou um prato feito mesmo? Olha, eu vou no PF mesmo. Em muitos restaurantes a gente encontra comida preparada com capricho, com carinho, é comida boa, saudável, a porção é generosa e eu ainda economizo um dinheirinho. Claro que os restaurantes que servem as opções com comida a quilo e buffet livre também trazem opções excelentes. Vai do gosto do freguês. A pesquisa realizada pelo Procon de São Paulo ouviu 350 restaurantes na capital paulista. Expectativa no mercado financeiro, hoje, até fugindo do que é protocolar,
É o segundo dia de reuniões do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. A reunião em Brasília, que deve dar início ao ciclo de cortes nos juros básicos da economia brasileira. A decisão vai ser anunciada logo mais, no início da noite. Se o corte de juros for confirmado, vai ser o primeiro em 3 anos. A última queda aconteceu em agosto de 2020, na fase mais aguda da pandemia de Covid-19, quando a taxa Selic caiu de 2,5% para 2% ao ano, o nível mais baixo da história. Hoje, a taxa básica de juros está em 13,75% ao ano, o maior nível em 6 anos e meio. A expectativa da maior parte do mercado financeiro é de um corte de 0,25 ponto percentual para 13,50% ao ano, mas há analistas que projetam uma redução maior de 0,5%, ou seja, para 13,25% ao ano. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, argumenta que a manutenção da taxa foi importante para conter a inflação. E na contramão deste cenário, a queda da inflação nos últimos meses pode ser o fator que leve à redução dos juros no país. Em maio, a inflação oficial desacelerou para 0,23% de alta e em junho foi registrada deflação, ou seja, queda de preços de 0,08%. A redução da taxa de juros no Brasil terá várias consequências para a economia, de acordo com especialistas, pois a tendência é de que os cortes de juros sejam repassados aos clientes. Com juros mais baixos, o brasileiro deve consumir mais e investir mais, o que vai causar impacto positivo no PIB, no Produto Interno Bruto, também na questão dos empregos e na renda. As reduções de juros também favorecem as contas públicas, pois diminuem as despesas com juros da dívida pública. A reunião do Copom acontece no momento em que os bancos centrais de países desenvolvidos ainda estão elevando a taxa de juros para conter pressões inflacionárias ou para manter a inflação estável. No Brasil, a expectativa do mercado financeiro é de que os juros continuem recuando nos próximos meses e que terminem em 2023 em 12% ao ano e 2024 em 9,25% ao ano. Enquanto isso, com quedas nos juros aqui no país, a balança comercial brasileira registrou superávit de 9 bilhões e 35 milhões de dólares no mês de julho, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior. O valor foi alcançado devido às exportações que atingiram 29 bilhões e 62 milhões de dólares. Já as importações foram de 20 bilhões e 27 milhões de dólares. De acordo com a pesquisa da Reuters, os economistas esperavam atingir o saldo positivo de 8 bilhões e 223 milhões de dólares para o período. A Secretaria de Comércio Exterior acredita que a balança comercial de 2023 deve chegar a um saldo positivo de 84 bilhões e 700 milhões de dólares, com estimativa de 330 bilhões de dólares para as exportações no ano e importações em 245 bilhões e 200 milhões de dólares. Em relação ao saldo comercial acumulado no ano, a Secretaria mostra que até julho ele chegou a 54 bilhões e 100 milhões de dólares. O desempenho é resultado das exportações, que foram de 194 bilhões e 742 milhões de dólares, contra 140 bilhões 642 milhões de dólares em importações. Vai até sábado, dia 5 de agosto, o prazo para sacar o dinheiro esquecido do PIS/PASEP. Tem direito ao resgate trabalhadores que contribuíram entre os anos de 1971 e 1988. Em caso de falecimento, herdeiros ou beneficiários legais podem fazer o resgate. Mais de 10 milhões de trabalhadores podem resgatar o benefício. No total, são 25,4 bilhões esquecidos nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Até agora, só 513 mil pessoas sacaram o dinheiro esquecido referente ao PIS/PASEP. Podem retirar o benefício trabalhadores que recolheram o PIS/PASEP entre 1971 e 1988. Caso o contribuinte já tenha falecido, o herdeiro ou beneficiário legal tem direito a um valor médio de R$ 2.300. O saque das contas dos fundos do PIS/PASEP está liberado desde agosto de 2019. Após o prazo de resgate, o dinheiro será transferido à União. Até 2020, a Caixa administrava apenas as cotas do PIS destinadas aos trabalhadores do setor privado. O Banco do Brasil gerenciava o fundo do PASEP destinado a servidores públicos, militares e funcionários de estatais.
A medida provisória 946, editada em 2020, extinguiu o fundo PIS/PASEP e transferiu todos os recursos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, unificando todo o saque na Caixa Econômica Federal. A venda de medicamentos utilizados no combate à asma disparou no Brasil. O Rio Grande do Sul, o Paraná e o Distrito Federal estão entre as unidades da federação onde o crescimento nas vendas desse tipo de remédio mais impulsionaram essa alta. As vendas de medicamentos para asma registraram um aumento de 51% no Brasil. Esse percentual é referente aos primeiros meses do ano e leva em consideração a comparação com o ano anterior. Os dados são das maiores empresas do setor que atuam no país. Segundo as empresas, o aumento na compra de medicamentos contra a asma está atrelado à própria evolução do mercado para esse tipo de medicamento. Existe uma maior oferta de medicamentos e maior concorrência no setor. Há ainda maior preocupação dos pacientes com a doença, em especial no período de pós-pandemia. O Rio Grande do Sul foi o estado com a maior alta, de 38%, seguido do Distrito Federal, o Paraná e Goiás. A asma é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo. No Brasil, a doença tem sido uma relevante causa de hospitalizações e representa um dos maiores gastos do SUS. Nesta época do ano, o quadro se agrava com o aumento dos índices de crises de asma devido ao frio, poeira, mofo e por passarmos mais tempo em ambientes fechados. Este mês de agosto em que estamos é dedicado ao aleitamento materno. A Organização Mundial da Saúde criou o Agosto Dourado para lembrar sobre a importância da amamentação segura, destacando o leite materno como alimento padrão ouro. Amamentar é um ato que exige dedicação, paciência e apoio para mãe e bebê. Para algumas mães é fácil e para outras não, mas não há dúvidas de que os benefícios a longo prazo são imensos. Ela pegou peso bastante peso e rápido. E vale a pena? Muito a pena. Cresce rápido, tiver uma gripinha fica curada rápido. É muito bom a alimentação. O Agosto Dourado lembra a importância para o aleitamento materno. O Fundo das Nações Unidas para a Infância considera que o leite humano é essencial para o desenvolvimento dos bebês. Isso todo mundo já sabe, mas nem sempre é fácil conciliar os compromissos diários, o trabalho e a vida familiar com a amamentação. É por isso que a legislação brasileira estabelece que as mulheres que trabalham têm direito a 2 paradas diárias de pelo menos meia hora por dia para tirar o leite materno. Os gêmeos José Felipe e João Felipe têm 2 meses e ainda estão na UTI. A mãe é um exemplo de que é possível dar o leite humano mesmo em situações desfavoráveis. Foi bem difícil no começo, porque tem toda aquela preocupação deles na UTI e a gente sabe que tudo influencia para o leite. Mas as meninas me ajudaram bastante no aleitamento, elas me ajudaram, os médicos também foram acalmando a gente. E aí eu fui conseguindo, né? Aí hoje eu consigo tirar todas as dietas deles, consigo doar, eu levo um potinho também para casa, quando eu estou em casa eu tiro. Neste ano, o Agosto Dourado também lembra para a participação dos pais. Aprendi já a fazer alguns procedimentos como troca deles, né? Os primeiros, como dar o leite, tirar a temperatura. O alimento precioso pode ser doado a um banco de leite como este daqui, que fica no Hospital Geral César Caos, em Fortaleza. A grande maioria das mães, ela fabrica leite além da necessidade do seu filho. Então, é o pouco que sobra na sua mama, ela vai acondicionando, ela vai guardando esse leite. Ela pode guardar durante alguns dias, durante 7 dias, um pouquinho. Aqui ela vai tirando. Bebê mama, ela tira um pouquinho. Amanhã ela mama, ela tira mais um pouquinho. Ela vai guardando no congelador da casa dela e ela liga para o banco de leite mais próximo da sua casa e esse leite que vai vir ao banco de leite, ele vai ser direcionado para os bebês prematuros e esses bebês prematuros não podem de jeito nenhum tomar outro leite. Um recado agora para os agricultores familiares da região noroeste do Paraná que buscam por capacitação para gerir melhor os negócios desenvolvidos no campo. O IDR Paraná está promovendo um Rally das Agroindústrias, onde serão ofertadas oficinas e terá inclusive premiação em dinheiro para quem se destacar. As inscrições já estão abertas. A Luciana Macedo tem os detalhes para a gente.
Olá! O Rally das Agroindústrias é promovido pelo IDR Paraná com o objetivo de promover a capacitação de gestores familiares de agroindústria em empreendedorismo e gestão de negócios. O foco é para agroindústrias familiares de Maringá e outros 28 municípios da região. Estão sendo ofertadas 16 vagas e 8 delas são destinadas para mulheres empreendedoras. A seleção para participar das oficinas será realizada pela comissão técnica do projeto de acordo com o perfil de cada agroindústria. E a lista com as selecionadas será divulgada no dia 4 de setembro. E entre 11 de setembro e 4 de dezembro, os participantes terão acesso a 8 oficinas temáticas e também acompanhamento técnico. Todos os participantes receberão certificado e os 3 com melhor desempenho vão receber uma premiação em dinheiro. Para saber como participar e também para se inscrever, é só acessar o portal do IDR Paraná. As inscrições para o Rally das Agroindústrias vão até o dia 20 de agosto. Hora do intervalo, gente. No próximo bloco, o Papa Francisco desembarca em Portugal nesta quarta-feira. Até o próximo domingo, ele participa da Jornada Mundial da Juventude, que está acontecendo em Lisboa. E ainda, no Paraná, que bom exemplo do seu José. Vamos contar a você a história do motorista de aplicativo que criou um mural do bem dentro do próprio carro e o transformou num espaço para amigos e para muita solidariedade. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido, voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. O Papa Francisco desembarcou hoje em Portugal. Esta é a 42ª viagem internacional de pontificado de Bergoglio. Até o próximo domingo ele cumpre uma série de agendas paralelas à Jornada Mundial da Juventude, que este ano está acontecendo na cidade de Lisboa, capital portuguesa. Quem traz os detalhes para nós são nossos correspondentes em Roma. Após 4 anos de espera, finalmente o momento tão aguardado pelos jovens da Jornada Mundial da Juventude. Francisco está oficialmente em Portugal e nos próximos dias será o convidado de honra da JMJ 2023. O avião conduzindo o Santo Padre chegou à base aérea de Lisboa pouco antes das 10 da manhã desta quarta-feira, pelo horário local. Do aeroporto, o Papa seguiu de carro direto para o Palácio Nacional de Belém, sede oficial do governo, para o encontro com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Diante de autoridades, membros do corpo diplomático e representantes da sociedade civil, o presidente português deu as boas-vindas ao pontífice. Portugal acolhe-vos de braços abertos por 5 inesquecíveis dias. Nestes 5 dias e para além deles, conforme o lema da jornada, levantar-se e partir apressadamente. Levantar-se, que nunca é tarde para olhar para os outros, hoje e amanhã, ainda mais do que ontem. Partir apressadamente, urgentemente, porque o essencial está sempre por cumprir. Santo Padre, Portugal está com a coragem do vosso testemunho ao serviço de toda a humanidade. Em seu primeiro discurso no país, Francisco lembrou que em 2007, Lisboa foi palco da assinatura do Tratado de Reforma da União Europeia, que diz: a União tem por objetivo promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus povos. Afirmou que Lisboa é a cidade do encontro que abraça vários povos e culturas e desejou que a Jornada Mundial da Juventude seja para o velho continente um novo impulso de abertura universal. Giovani provenienti da tutto il mondo che coltivano i desideri dell'unità, della pace, della fraternità,
giovani che sognano. Jovens provenientes de todo o mundo que cultivam anseios de unidade, paz e fraternidade nos desafiam a realizar os seus sonhos bons. Não andam pelas ruas a gritar sua raiva, mas a partilhar a esperança do Evangelho. E se em muitos lugares se respira um clima de protesto e insatisfação, terreno fértil para populismos e conspirações, a Jornada Mundial da Juventude é ocasião para construir juntos. Reaviva o desejo de criar coisas novas e navegar juntos rumo ao futuro. E navegar insieme verso o futuro. Deus abençoe Portugal. Ainda hoje, Francisco terá um encontro com a comunidade católica local. Ele será recebido por bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas e operadores pastorais. Nesta quinta-feira, Francisco terá 2 encontros com a juventude portuguesa. O primeiro deles acontece em Lisboa, com acadêmicos da Universidade Católica de Portugal. O segundo será na cidade de Cascais, a oeste da capital portuguesa, onde o Santo Padre será recebido por um grupo de alunos da Escola Ocorrentes. Na sequência, Francisco retorna a Lisboa e, no final da tarde, participa da cerimônia oficial de acolhida da JMJ 2023. De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso, para a TV Evangelizar. Certamente serão momentos muito especiais, né? Este encontro do Papa Francisco com tantos jovens que estão participando da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Agora o nosso assunto está em Brasília. As atividades no STF, o Supremo Tribunal Federal, foram retomadas após o recesso de julho e a agenda está repleta para este semestre. Quem nos traz os detalhes sobre a pauta do semestre é o nosso Ricardo Vilches. Ricardo, boa tarde para você. Olá, Odilon, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Pauta Aberta. Os ministros do Supremo Tribunal Federal voltaram de férias e terão agenda cheia nesse semestre, hein? Temas de repercussão nacional estarão na pauta para serem julgados e muitos terão impactos imediatos. Uma das ações em julgamento é a que questiona a constitucionalidade da tese de legítima defesa da honra. Essa ação argumenta que tribunais do júri têm aplicado a tese e absolvido assassinos de mulheres sobre a tese de proteger a sua honra, o que não é mais compatível aos direitos fundamentais das mulheres. Outro assunto na pauta importantíssimo é a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Essa ação já está na pauta de hoje do STF como o primeiro item do dia. Agora nós vamos falar da conta de luz. A bandeira tarifária para agosto vai continuar verde. Isso significa que não haverá cobrança adicional nas contas de energia elétrica dos consumidores brasileiros. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a decisão foi tomada por causa das condições favoráveis de energia. A bandeira está no patamar verde desde abril do ano passado. E a expectativa da ANEEL é que esse cenário seja mantido até o fim do ano. A bandeira verde reflete a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas. O mecanismo das bandeiras foi criado lá em 2015 para dar mais transparência ao custo real de energia elétrica. E essas cores verde, amarela e vermelho do sinaleiro, indicam se a energia vai custar mais ou menos em função das condições de geração de energia elétrica, Fazer o seguinte então, Odilon, a gente termina por aqui minha participação e eu volto aí contigo, tá bom? Até mais. Grande Ricardo Vilches nos trazendo as atualizações sobre as pautas que estarão em discussão já durante essas primeiras semanas de agosto em Brasília. Muito obrigado, Vilches. Entre os meses de junho e agosto, as baleias jubarte saem das regiões polares em direção ao litoral de vários municípios brasileiros, do sul ao nordeste do país. Passam por Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, entre tantos outros. E nessa navegação brindam para a contemplação os visitantes de várias praias do país, do sul ao nordeste, como eu já destaquei. Há 2 dias, inclusive, mostramos aqui no Pauta Aberta as baleias jubarte na praia de Ipanema. É um momento também que exige dos ambientalistas preocupação e muito cuidado com esses animais. Acompanhe a reportagem.
A Polícia Federal, o ICMBio e IBAMA fazem ações de preservação e fiscalização na região para coibir a pesca e orientar a comunidade sobre o turismo de observação das baleias, que vem crescendo. É proibido molestar qualquer espécie de cetáceo. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Entre junho e agosto, as baleias jubarte, que vêm das regiões polares, passam por um corredor migratório que tem como rota o litoral dos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios. De acordo com o ICMBio, no ano passado, mais de 15 mil baleias jubartes foram avistadas dentro da reserva extrativista de Arraial do Cabo. O número deve ser ainda maior este ano. Além da jubarte, outras espécies de baleia e golfinhos são encontrados na região. Um exemplo da necessidade de orientação e proteção das espécies marinhas aconteceu na segunda-feira em Niterói, na região metropolitana do Rio. Um grupo de praticantes de canoa havaiana remava na praia de Charitas, quando encontrou uma rede de pesca com 12 tartarugas e 2 arraias presas. Os animais foram devolvidos ao mar. Ação valiosa dessas pessoas salvando a vida aí de tantos animais marinhos, né? As pessoas estavam literalmente passeando ali pelo mar e tiraram os animais que estavam reféns da ação humana, né? No mar da praia de Niterói. Muito legal. Agora vamos mostrar para você um espetáculo, outro espetáculo da natureza, né? Cariocas e turistas se reuniram na praia de Copacabana para contemplar a superlua de Esturjão. Olha só. Quem foi acompanhar o anoitecer nas areias da Princesinha do Mar foi brindado com a primeira lua cheia de agosto. O fenômeno, conhecido como superlua de Esturjão, foi registrado por cariocas e turistas. De acordo com o Observatório Nacional, o astro parece maior e mais brilhante, pois está no perigeu, ponto da órbita de máxima aproximação da Terra. O 8º mês do ano vai ter ainda uma segunda lua cheia, no dia 30, também chamada de superlua azul, a superlua mais próxima da Terra este ano. E os desafios para os brasileiros na Libertadores continuam na noite desta quarta-feira. Confira. Apenas um jogo e 2 gigantes brasileiros na luta pela vaga nas quartas de final do torneio. São velhos conhecidos em confrontos pela Libertadores. Camisas pesadas e um jogaço que promete. Hoje às 9h30 da noite, no estádio do Mineirão, o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras. No ano passado, as duas equipes se encontraram nas quartas de final da Libertadores e o Palmeiras passou. E agora, quem avança às quartas de final este ano? Você já tem seu palpite? Jogaço essa noite, mas difícil prever quem sai na frente, né? Ambas são equipes poderosas que já viveram altos e baixos nessa temporada de 2023. E hoje tem mais brasileiros em campo pela Sul-Americana. Veja os jogos. Às 7 da noite, no Newton Santos, no Rio de Janeiro, o Botafogo terá pela frente o Guarani do Paraguai. O Goiás, no mesmo horário, joga na Argentina, contra o Estudiantes de La Plata. Pela Copa do Mundo de Futebol Feminino, o Brasil entrou em campo hoje na Austrália, às 7 da manhã, no horário de Brasília, precisando de uma vitória contra a Jamaica. Mas este desafio foi demais para as nossas meninas, que empataram em 0-0 com a seleção jamaicana e estão eliminadas do torneio. Hoje, com a vitória da França no outro jogo, as classificadas no grupo do Brasil foram as seleções da França, que ficou com 2 vitórias e um empate, e a seleção da Jamaica, que ficou em segundo lugar com 2 empates e uma vitória. Classificação histórica da Jamaica, que passa para a próxima fase sem ter levado um gol sequer em 3 jogos disputados. Agora você vai conhecer uma história de um motorista de aplicativo que criou um mural do bem dentro do próprio carro e o transformou num espaço de solidariedade, promovendo a interação e incentivando as boas ações. No mundo movimentado das grandes cidades, os carros de aplicativos se tornam um essencial meio de transporte para milhões de pessoas. No entanto, entre um passageiro e outro, o José, motorista de aplicativo há 3 anos, decidiu transformar o seu veículo em algo mais do que um simples meio de locomoção.
ele criou um RH móvel, uma espécie de mural do bem. E achei nessa iniciativa a oportunidade que eu buscava de estar ajudando alguém. E por isso que veio. Eu veio da minha cabeça mesmo. Eu não encontrei isso em outro lugar, sabe? Mas veio naturalmente. O painel fica atrás do banco do motorista e conta com vários espaços para cartões de visita e pequenos folhetos. E aqui no Mural do Bem, dentro do carro do José, você encontra de tudo. Tem imobiliária, pet shopping, tem também empresas de investimento. São vários serviços e negócios e a ideia dele é deixar a corrida mais leve com um propósito todo especial. É deixar um legado, é criar uma energia boa, é ter a certeza de que com esse trabalho eu estou ajudando as pessoas. Caso o passageiro preste algum serviço, ele pode deixar o cartão de visita da sua empresa sem custo algum, que o seu José divulga para os seus passageiros. A única coisa que eu peço é que as pessoas comentem sobre o trabalho, sobre o produto ou o serviço, para que eu possa estar memorizando e divulgando quando há oportunidade. Em 3 anos já foram diversas experiências e eu aproveitei para pedir uma corrida e conhecer as histórias que impactaram seu José. Sentou uma senhora aqui chorando e eu perguntei para ela: senhora está bem? Alguma coisa posso ajudar? Ela falou assim: poxa, sabe o que é? É que minha mãe ficou doentinha, totalmente dependente. Eu estou quase perdendo meu emprego por causa disso. Eu falei assim: senhora, aqui atrás tem um cartão de uma cuidadora. Pega esse cartão. Eu espero que isso te ajude. E ela chegou e falou assim no final da corrida, falou assim: você não faz ideia do que você acabou de fazer. Assim, como assim? Você salvou meu emprego. E agradeceu e foi embora. O Mural do Bem do seu José é uma prova de que pequenas ações podem gerar grandes impactos na vida das pessoas e demonstra que é possível transformar uma atividade cotidiana em algo especial, espalhando positividade e solidariedade a cada quilômetro percorrido. Sua iniciativa inspiradora pode servir de exemplo para outros profissionais que desejam fazer a diferença na vida das pessoas, independentemente da área em que atuam. Bonita história, bom exemplo do seu José, que merece ser admirado e seguido por todos. Que bom seria, né, se tivéssemos mais histórias tão legais como essa do seu José para contar. Uma pessoa que também está sempre pensando em fazer o bem para os outros. Depois dessa bonita reportagem, hoje a gente se despede. Pauta Aberta está terminando. Obrigado pela sua companhia. Excelente fim de tarde. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.